Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Boa tarde. E aí, vamos para nossa aula, né? Que hoje a nossa aula será somente atividade, mas calma, calma. Eu vou explicar todas as questões e também porque nessas questões que nós temos aqui, tem alguns assuntos que vocês vão aprender, tá bom? Então, são muitas questões, eu não vou mentir, são bastantes questões, tá? E que eu pensei em pular essas aqui, mas não tem como eu pular, tá bom? Então a gente vai ler, eu só vou explicar e você vai responder aí no seu livro conforme a sua é, é, conforme o seu entendimento. Tá ok? Vamos só revisar aqui o que foi que nós já vimos anteriormente, que nós estamos estudando, ó. Vamos olhar aqui, ó. Nós estamos estudando o, o texto, cadê? Onde é que diz aqui? O texto dramático, né? Que é o roteiro, um roteiro de cinema, de teatro, por exemplo, né? Então a gente está lendo aqui um roteiro, que é uma peça de teatro, tá? Então aqui a gente falou sobre a peça do João Grilo, a gente viu algumas características lá, que como por exemplo, você não tem travessão, você tem o nome do personagem mesmo, é o próprio personagem que vai falar. A gente também tem algumas partes, como isso aqui, ó, como essa partezinha bem aqui, que ela indica o que, que o ator vai ter que fazer naquele momento ali e por aí vai, né? Só para, inclusive eu uso muito roteiro assim quando eu vou gravar vídeo no YouTube, né? Nesse canal aqui eu não uso, mas lá no meu canal, né? Se você não conhece meu canal, eu tenho lá um canal no YouTube que falo de música. Lá eu uso roteiro, né? Eu tenho um roteirozinho todinho que eu escrevo aqui no computador e quando eu vou gravar aqueles vídeos eu leio o roteiro, decoro todinho, ensaio ele todinho, aí depois eu gravo. Ajuda bastante na hora que a gente vai fazer alguma gravação de vídeo, qualquer coisa que vocês forem fazer, né? Tá? Então vocês podem fazer um roteiro, até mesmo se vocês forem apresentar um trabalho na escola, é muito importante um roteiro, porque o roteiro ele ajuda vocês a se direcionarem. Ó, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem clássico para vocês. Se eu passar um trabalho para vocês, por exemplo, né? Digamos que eu passei um trabalho e para vocês apresentarem, né, em grupo, tá? É bom vocês fazerem um roteiro. Quem que vai, vocês escrevam mesmo no papel. Quem é que vai ser o primeiro? Fulano. Ele vai falar sobre isso. Aí o fulano já sabe a hora dele. Todo mundo tem esse roteiro e era bom todo mundo ficar com esse roteiro na mão. Aí depois o próximo, depois que o fulano terminar, é o próximo. A outra pessoa quem é? Tal. Aí então todo mundo já fica sabendo a sua hora, vocês não ficam assim perdidos, porque às vezes vocês vão fazer trabalho, eu percebo isso aí, viu? Vocês vão fazer trabalho, às vezes vocês ficam lá cutucando no outro. É tua vez. Aí eles, não, não é minha vez, é tua vez, ó, lê aqui, não sei o que e tal. Não, vocês podem até escrever mesmo, por exemplo. É um. Como aqui é uma aula é que eu estou explicando um monte de coisa, então vale a pena. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui. Digamos que vocês vão fazer um trabalho. Aí um aluno, o aluno vai e ele vai falar sobre substantivo, tal. Aí ele vai fazer o que? Esse não, eu botei aqui aluno 1, mas vocês podem botar o nome de vocês mesmo. Explicar o conceito, o conceito de substantivo. Então esse aluno 1 já sabe que é a hora dele. Aí depois vem o aluno 2. O aluno 2 vai falar sobre a classificação. Classificação. Ah, mas ele não vai só falar sobre a classificação. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar um vídeo. Aí bota mostrar um vídeo, tá? Então a pessoa já sabe o que ela vai fazer, né? Então é sempre bom ter um roteirozinho. Aí todo mundo fica com esse roteiro aqui na mão. Aí todo mundo sabe, eu sou o aluno 1, eu já sou o aluno 1, depois você é o aluno 2, depois vem o aluno 3. O aluno 3, você bota o nome da pessoa, né? Vai fazer o quê? Tipos? Não, exemplos. Exemplos de uso do substantivo, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai escrever no quadro.
no quadro os exemplos, tá? Sigam essa dica que eu tô falando para vocês, porque ajuda bastante. Um roteiro, ele é a sequência, então anotem. Pode anotar mesmo, não tem problema. Esse papelzinho anotado, vocês podem levar na frente, né? Pode até explicar para o professor. Professor, ó, eu tenho aqui, esse papelzinho que eu tô lendo, é só um roteiro para a gente não se perder aqui na hora da apresentação, tá? A gente só vai deixar ele aqui só escondido aqui só pra gente não se perder, tá bom? Pode dizer assim, professor, eu tenho certeza que nenhum professor de vocês vai se zangar com isso, não. Eu não me zangaria, tá? Então, um roteiro, ele ajuda bastante, bastante, bastante. Pode confiar em mim, pode confiar que, olha só, assim como esses roteiros aqui ajudam a saber a fala de uma pessoa, de um ator, tudo mais, até na hora mesmo de apresentação de um trabalho na escola, vocês podem também utilizar um roteiro, beleza? E o roteiro ele vai servir para muitas outras coisas. Vocês estão vendo que eu estou falando de peça de teatro, eu estou falando de trabalho da escola, e deixa eu ver, pode ser também numa apresentação em público, vocês vão falar em público, levam o roteiro tudo anotado, né? Pode levar anotado. Ora você lê, ora você fala. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram no jornal, às vezes lá o jornal está falando, não sei o que, o Papa lá em Roma fez um novo discurso. Reparem, toda vez que mostra o Papa falando, ele está lendo. É um roteiro dele, porque ele precisou escrever aquilo para ele não falar nada além daquilo. Se ele falar alguma coisa além daquilo que está sendo escrito, é só para complementar, tá bom? Então, olha só como é a importância desse roteiro, tá bom? Então, é um texto. Aqui, claro que a gente está falando de texto dramático, que é um texto que expressa as palavras, dá ideia de expressões, né? Mas aqui agora eu estou falando em termos gerais, como se fosse um roteiro. Tá ok, beleza? E agora vamos lá para a nossa atividade. Eu vou explicar cada questão para vocês e vocês vão respondendo aí no livro de vocês. Nossa atividade está lá na página 47. É essa aqui, ó, explorando a linguagem. Nós temos 1, 2, 3, 4 questões. Depois nós vamos fazer aqui, ó, comparando textos, 2 questões, e depois ampliando a leitura, que nós vamos falar aqui, ó, sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Muitas questões, mas é muito necessário. Então vamos lá, explorando linguagem. Vamos lá. No texto teatral, as falas das personagens são um elemento de destaque na construção da história. De que modo elas são produzidas nesse gênero textual? Por meio do discurso direto ou do discurso indireto? Quem é que lembra o que é discurso direto? Vou lembrar vocês. Discurso direto é quando o próprio personagem fala. Discurso indireto é quando alguém fala pelo personagem, tá? Então, as falas dos personagens, tá bom? Os textos ali, ele é construído por discurso direto ou discurso indireto? Que é um exemplo de discurso indireto. Quer dizer, exemplo dos dois discursos, né? Vamos lá. Discurso direto é quando você vê o travessão, aí o personagem fala: ei, tudo bem? Isso aqui vou botar ei, não, vou botar oi. Oi, tudo bem? Isso aqui, ó, tem um travessão que indica a fala de alguém, né? É o próprio personagem que fala. Pode até ser também dessa forma. Por exemplo, João Grilo. Tem lá a parte do João Grilo, aí o João Grilo falou: oi, tudo bem? Viu, ó? Discurso direto. É o próprio personagem que está falando. Quando é que é um discurso indireto? Quando alguém fala pelo personagem. Quem que pode ser? O narrador. O narrador diz: João Grilo se aproximou da mulher e perguntou. E perguntou não. Se aproximou da mulher e disse oi, tudo bem. Esse oi, tudo bem, eu posso colocar entre aspas, tá? É discurso indireto, tá? Ou então eu posso colocar da mesma forma, assim. Olha só, outro exemplo.
e perguntou se estava tudo bem. Olha aí, ó, viu? As duas formas. Discurso indireto. São duas formas de discurso indireto. E esse aqui, duas formas de discurso direto, tá? E aí? Esse texto lá, discurso direto ou discurso indireto? Muito simples essa aí. Segunda, a situação de comunicação predominante na história do gato que descomia dinheiro é oral, tá? Ou seja, eles estão conversando oralmente. A situação de comunicação, ou seja, o diálogo deles é por meio oral, tá? No texto é possível identificar algumas marcas típicas da oralidade. Identifique alguns trechos que isso ocorre e sublinha no texto. Você vai ter que voltar lá no texto. Olha só, esse diálogo aqui entre o João Grilo e a mulher o João Grilo, o Chicó e a mulher são feitas oralmente, tá? Tem algumas palavrinhas ali, tem alguma dessas palavrinhas que indicam que eles estão falando, estão conversando oralmente, não é por escrito, é oralmente. Quais palavrinhas são essas? Eu vou procurar uma aqui só para dar exemplo. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar uma aqui. Vamos ver aqui. Vamos procurar uma aqui, ó. É desse jeito. Nós temos essa aqui, por exemplo, ó. Ó, João, né? Entendi demais. Ó, João, olha isso aqui. Isso aqui ele tá chamando o João, né? Ele falou assim, entendi demais. Ó, João, ele que é. E cabe, né? Isso aqui ele tá chamando. É como se fosse quase como se fosse um vocativo ali, né? Esse ó, ele que quer dizer isso aqui? Olha, é uma abreviação de olha, né? Olha, João, entendeu? Então, esse tipo de palavrinha, ó, tá, né? Isso aí são marcas de oralidade. A gente só utiliza essas palavras na linguagem oral. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Vou colocar só mais uma. Não sei. Eu tô procurando aqui rápido, aí demora um pouco. Mas eu vou. Cadê? Não achei outro aqui não. Tem vários aqui. Eu tô procurando rápido, aí eu não tô achando. Tem esse outro bem aqui, ó. Está doido, João, né? Está doido, João, também é outra marca de oralidade, tá? Então você pode colocar esses dois exemplos que eu falei para você, e se você achar outro desse tipo aí, você pode colocar também, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos agora para essa terceira questão, porque ela vai mostrar para a gente uma palavrinha nova que eu acredito que vocês não tenham visto ainda essa palavrinha. Que é essa palavrinha aqui, ó, eufemismo, tá? Você já ouviu falar em eufemismo? Eufemismo. Vamos ver, ó. No texto lido, João Grilo emprega um recurso linguístico chamado de eufemismo. Leia as informações seguintes sobre essa figura de linguagem na língua portuguesa. Tá? Vocês podem ler aí o que isso aqui está querendo dizer, mas eu vou explicar a mesma coisa que está dizendo aqui. Assim, eufemismo é uma forma de você dizer uma coisa ruim, mas de uma forma mais calma, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, ao invés de eu chegar para a pessoa e dizer assim, o cara morreu. Confessa que é uma frase muito pesada, né? A pessoa morreu, meu vizinho morreu, né? Ao invés de eu dizer, meu vizinho morreu, para não ficar muito pesado, eu posso dizer, meu vizinho passou dessa para melhor. É um eufemismo, né? Rapaz, o que foi aconteceu com o teu vizinho? Rapaz, ele passou dessa para melhor, né?
é uma frase que eu utilizo que é, vamos dizer assim, é menos pesada do que dizer que ele morreu, né? Certo? Tem essa outra aqui também, ó. Aquele rapaz ficou rico por meios ilícitos. O que quer dizer isso? Ele roubou, né? Então eu não quero dizer que ele roubou, eu vou falar de uma forma ali menos pesada, né? Essa palavra muito pesada, o cara roubou, né? Aí, ao invés de eu falar roubou, eu posso dizer, ele ele ficou rico por meios ilícitos. Ou seja, ele ficou rico porque roubou, né? Isso que é o eufemismo, é eu trocar uma palavra pesada por uma expressão assim mais branda, que a gente gosta de falar, tá? Uma expressão mais calma, mais leve. Ok? O que diz na terceira? Na fala de João Grilo, para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro, também há um eufemismo, identifique-o. Ou seja, o que ela quis dizer, o que o João quis dizer com isso aqui? Para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro. O que ela quer dizer com isso aqui? Eu não posso dar resposta para vocês. Tá aqui na ponta da língua para eu dizer a resposta, mas eu não posso dizer. Isso aqui é um eufemismo. Ele está falando de uma pessoa que é muito fraca com dinheiro, né? Aquela pessoa é fraca por dinheiro. Qual é a outra palavra pesada que eu posso dar? A palavra, o que ele realmente quer dizer com aquilo dali? Que é uma palavra bem pesada, tá? Escreva aí na terceira. Quarta questão. Ao encontrar a mulher, João quis saber se ela estava consolada. E para despertar o interesse do seu plano, usou um ditado popular. Identifique o ditado popular empregado por João Grilo no trecho lido e explique o sentido com que ele foi empregado. Então, muito simples. Ele foi lá, ele foi lá e falou para a mulher lá um ditado popular. Aí ele usa esse ditado popular para saber se a mulher estava consolada, né? Ele utiliza uma coisinha lá. Eu vou até voltar aqui no texto para a gente poder ver. Deixa eu ver. Onde é que eu acho? Onde é que está esse ditado? Deixa eu ver se eu acho esse ditado aqui. Ó, esse ditado está aqui na página 39. Eu vou só dizer para vocês onde é que está. Por aqui, ele vai falar um ditadozinho popular. Aí vai... para saber se ela está consolada. Ele fica querendo saber se ela está consolada. E aí, ele para despertar o interesse dela, ele usa um ditado popular. Procure lá onde é que está esse ditado popular. E aí você responde aí na quarta questão. Certo? E também você vai ter que explicar. Explique o sentido... Explique o que ele quis, o sentido desse ditado popular, tá bom? Coloque aí. Vamos agora para essas atividades aqui do comparando os textos. A história narrada do Auto da Compadecida tem um protagonista, João Grilo. Você sabia que esse personagem não foi criado por Ariano Suassuna? Na verdade, o autor o tomou emprestado de uma história de cordel intitulada As Proezas de João Grilo, escrita em 1932 por um cordelista chamado João Ferreira de Lima, e acabou por torná-lo o personagem símbolo da sua dramaturgia, textos teatrais. O texto Auto da Compadecida narra as aventuras de João Grilo, que também são baseadas em histórias populares do Nordeste e veiculadas por folhetos de cordel. Leia os títulos da história de cordel que serviram para inspiração de Ariano Suassuna e sublinhe a que pode ter servido de referência no trecho lido do Auto da Compadecida, certo? Então, nós lemos lá aquele trecho do João Grilo vendendo gato para a mulher, né? Mas como vocês estão vendo aqui, esse personagem de João Grilo não foi Ariano Suassuna quem criou, ele tirou de outros cordéis. Então, nós temos aqui, 3 cordéis, tá bom? O título de 3 cordéis, tá bom? E aí, o Auto da Compadecida, ele foi a mistura de vários cordéis, de várias histórias populares, tá? Aquele trecho ali que a gente leu foi inspirado em um desses 3 cordéis aqui. Qual desses 3 vocês acham? Aí você marca aí.
qual foi desses 3 cordéis que aquele trecho lá que a gente leu foi inspirado. O castigo da soberba, o dinheiro ou o testamento do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro, tá? Beleza? Marque aí. Qual desses aí que vocês acham que foi isso aí? Certo? Então, só marque aí qual desses 3 você acha que combina lá com com aquela parte lá, aquele trecho lá. Você vai sublinhar aquele que pode ter servido como referência. Muito bem. Agora leia agora leia um trecho desse cordel. Vamos lá ler um trecho desse cordel. Fui na venda e de lá trouxe 3 moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém para não ser censurado. No fiofó do cavalo fez o dinheiro guardado. Disse o pobre, ele está magro, só tem osso e couro, porém tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca níquel, prata, cobre e ouro. Tá aí um trecho desse cordel. Veja só. Identifique os elementos que evidenciam que essa história dialoga com o trecho do Alto da Compadecida. Então você vai ver quais são essas partes aqui do texto que tem a ver com aquele trecho lá que a gente leu, tá? Então quais são as partes desse texto aqui que tem tudo a ver com o trecho do texto que a gente leu lá, o trecho do Alto da Compadecida. Entendeu? Então você vai pegar, por exemplo, foi essa primeira parte aqui. Essa primeira parte aqui tem tudo a ver com lá com o texto. Aí você copia aqui. Professor, eu escolho quanto? Faça assim, ó. Aqui não tem 3 linhas, então você coloca 3 partes, tá bom? 3 partes daqui. Professor, só achei 2. Bote só as 2. Professor, só achei uma. Tenho certeza que não achou só uma, não. Bote pelo no mínimo 2 aí, ó. Aqui, ó. Escreva uma aqui, outra aqui, outra aqui. Mas faça mesmo 3, tá bom? Melhor, desde preguiça. Vamos agora para esse aqui, tá bom? São 6 questões desse aqui. Nós vamos ampliar a nossa leitura, tá bom? Ampliando a nossa leitura. Só um adendo, tá? Só um aviso. Se você estiver assim meio cansado, o professor tá meio cansado desse vídeo aqui. Então, você vai dando pausa. Você pode ir dando pausa no vídeo, aí responde lá, descansou, depois volta e depois vocês vão fazendo questões por questões, tá ok? É assim que funciona. O texto a seguir também é um texto dramático. Leiam. A megera domada. Vamos lá. Primeiro ato, cena 1. Uma rua na cidade de Pádua, Itália. Entram Batista, Catarina, Bianca, Grêmio e Hortêncio Batista. Senhores... E Hortêncio, perdão. Aí vem aqui, ó, Batista. Senhores, não me importune mais, estou decidido, não vou permitir o casamento de Bianca, minha caçula, antes de achar marido para a mais velha. Se um dos dois se interessar por Catarina, tem a minha permissão para namorar, noivar e casar. Você vai lendo, eu vou lendo só as falas dos atores, tá? E vocês vão lendo aí essas outras partezinhas. Ela é muito geniosa. Quem sabe, Hortêncio, você e ela não fariam um belo par? Está zombando de mim, pai? Me oferecendo como troféu a um desses senhores? É o que pensa? Não terá nem namorado nem marido enquanto não for um pouco mais delicada e gentil. De sua parte, não há o que temer. Não está nem perto do meu coração. Se eu pudesse, pentearia seus cabelos com um tridente e maquiaria seu rosto para se tornar um palhaço completo. Deus me livre desse demônio de saias. E a mim também, Santíssimo. Senhores, decidi e vou agir com firmeza. Bianca, vá para dentro. Não quero magoá-la, mas deve permanecer dentro de casa, longe de qualquer pretendente. Não pode namorar, menos ainda se casar antes de Catarina. Que bonitinha, nem responde. Minha irmã, está contente com minha decepção? Papai,
Eu me submeto ao que deseja. Ficarei em casa, na companhia de meus livros e instrumentos musicais. Senhor Batista, qual o motivo de tanta rigidez? Lamento que meu amor seja causa da tristeza para Bianca. Bianca terá que pagar pela língua dessa demônia? Conformem-se. Estou resolvido e não pretendo voltar atrás. Entre, Bianca. Bianca ama a música e a poesia. Contratei professor para ela e Catarina. Se conhecem algum, peçam que me procurem. Pago bem. Não economizo para educar minhas filhas. E agora, adeus. Você fica, Catarina. Vou conversar com Bianca. Se me disse para ficar, eu entro. Só faltava alguém querer mandar em mim. Cadê? Vá para o diabo que carregue. Qualidades como as suas afugentam qualquer um. Nosso bolo murchou, Hortêncio. Podemos perder as esperanças. Por amor à doce Bianca, se encontrar um bom professor, eu enviarei ao pai dela. Farei o mesmo, Grêmio. Somos rivais no amor, mas devemos nos unir em torno de um objetivo. Qual? Arrumar um marido para a irmã mais velha, ora essa. Um marido? Só se for um demônio. Apesar do pai rico, não existem um homem tolo suficiente para se casar com essa criatura infernal. Grêmio, muitos rapazes a aceitaram com todos os seus defeitos. Se o dote fosse generoso, se eu fosse, escolheria ser açoitado diariamente em praça pública. Pense bem, se aparecer um marido para a mais velha, o caminho para Bianca fica livre. Então, ela escolherá um de nós. Concordo, o importante é encontrar um candidato à mão de Catarina. Que coisa, né? Vocês estão vendo aí que historinha interessante, né? Essa poesia aí é de quem, ó? Desse cara aqui, ó. William Shakespeare, tá? É um grande poeta aí inglês, tá? E é isso aí. Sobre Shakespeare, vocês já ouviram falar no Chaves, né? Chaves, que ele é conhecido como Chespirito, né? Chamavam ele de Chespirito porque comparavam ele a esse poeta aqui, a Shakespeare. Aí diziam que o Chaves, ele era, que é o Roberto Dallanes, né? Roberto Gomes Dallanes, ele dizia que ele era um pequeno Shakespeare, ou seja, um Chespirito. Por isso chamava de Chespirito. Curiosidade. Vamos lá para as questões do texto. Continuando. Primeira questão. Além das ações, um texto dramático geralmente apresenta os seguintes elementos: personagem, tempo e espaço. Letra A. Que personagens participam dessa cena? É só você dizer quem são os principais personagens. Letra B. Onde e quando ocorrem os fatos? Veja o texto novamente, releia o texto e procure saber ali onde é o local, tá? Onde é o local que ocorrem os fatos. E quando? Tem data, tem dia, tem mês, tem ano, tem isso aí? Coloquem lá. Professor, não tem espaço, não tem um local. Então você diga lá que o local é indeterminado. Professor, não diz a data, hora e ano. Então você também bota tempo indeterminado. Então você bota tempo indeterminado, espaço indeterminado, se o texto não apresentar nem o local e nem a data. Tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Que fato desencadeou esse trecho da história? Aconteceu alguma coisa, né, na história para a gente chegar nesse trecho aí. Professor, não aparece, não está dizendo isso aí. Bom, não está dizendo o que aconteceu antes, mas dá para vocês saberem só em ler esse texto aí. Aconteceu alguma coisa antes que fez com que toda essa história aí acontecesse. O que foi que aconteceu? Leiam lá e vocês vão saber. Terceira, Grêmio e Hortêncio vivem um conflito. Explique de que se trata. Eles estão ali brigando por alguma coisa. Eles estão brigando pelo quê? Brigando entre aspas. Eles não estão brigando, se matando. Eles estão discutindo. Eles estão ali num problema. Meu Deus do céu, faço isso,
não sei o que, tem aqui um probleminha, né? Que probleminha é esse? Que conflito é esse que eles estão vivendo? Explique aí de que se trata esse conflito. Quarta questão, Catarina e Bianca, filhas de Batista, apresentam personalidades opostas. Quais são as características das duas irmãs? Muito fácil. A gente leu lá que a Bianca ela é de um jeito e a outra é de outro jeito, né? Uma é assim, a outra é assim, né? Vejam lá quais são as características delas duas. Quinta questão, o título da peça, A Megera Domada. Olha aí, a Megera Domada foi escolhida por fazer referência ao comportamento da personagem central da história. Então esse título é por causa da personagem central da história, ou seja, a protagonista. Quem é a protagonista da história? Ou seja, sobre qual personagem a história se desenvolve? Protagonista a gente já falou, é o personagem principal da história. Então quem é o personagem principal da história? Botei aí na letra A. Letra B, relacione o título da peça às características pessoais dessa personagem. Ou seja, o que tem a ver o título, A Megera Domada, com a personalidade, com o jeito da protagonista. O que tem a ver? Entendeu? Ah, esse título ele é assim porque a pessoa protagonista é assim, 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 tá? Explique aí. E última questão para a gente encerrar. Identifique e sublinhe, tá, as rúbricas empregadas nesse texto. Tá bom? Vamos lá ler. Professor, eu não lembro o que são rúbricas. Bora voltar aqui, ó. Você viu esse negócio de rúbrica bem aqui tá bem aqui, ó. Nessa parte aqui. As indicações cênicas, chamadas de rúbricas, são citações que têm a função de indicar a movimentação, a maneira de pensar, de falar ou de agir dos personagens, bem como descrever o que eles estão sentindo. Além disso, elas mostram como deve ser as caracterizações do ambiente, da iluminação, do som, entre outros. Tá aqui, ó, tem aqui também nessa questãozinha bem aqui, ó, anteriormente, na oitava questão dessa página 45, ó, são essas indicações aqui, ó. Vai sair mais volta. Lembra que eu falei lá quando a gente estava lendo o texto que isso aqui não fazia parte das falas dos personagens, é só uma indicação para o que eles façam na cena, né? Tem outra aqui, ó. Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com os 2 pacotinhos de dinheiro. Olha isso aqui, ó, sai contentíssimo. Então são indicações para os personagens fazerem, tá? Isso aqui que são rúbricas, tá bom? Então lá nessa questão aqui, nessa sexta questão, você vai identificar e sublinhar as rúbricas empregadas nesse texto. Tá aqui, ó. Ato. Refere-se a cada uma das partes de uma peça. Geralmente é indicada por um intervalo. Isso aqui é só deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando essas partes aqui, ó. Só explicando o que são cada um desses aqui, ó. Ato, quadro e cena, tá? Mas deixa eu explicar logo uma coisa aqui antes, que eu já ia me embaralhando todo, ó. Identifique e sublinhe as rúbricas empregadas nesse texto. Eu já expliquei o que são rúbricas, aí você volta aqui no texto e procura onde é que tem uma rúbrica. Eu vou mostrar só uma aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui uma, ó. Para Hortêncio, tá? Então, quando ela fala isso aqui, ó, ela é muito generosa, tá? O Grêmio tá falando isso aqui para o Hortêncio, então ele tem que ele voltar para o Hortêncio e falar isso aqui para ele, entendeu? Indicação. Aqui também outra, ó, tá? E procurem outras aí, tá? Escrevam lá. Agora aqui, ó, você tem isso aqui, ó. Isso aqui são uma explicação do que é ato, quadro e cena. Vamos lá, o que é ato? Refere-se a cada uma das partes de uma peça de teatro. Geralmente é indicada por um intervalo ou uma pausa e permite que outras coisas, que a história, ou entre outras coisas, que a história dê um salto temporal ou que o enredo se transfira para outro lugar. Então, o ato, como está dizendo, são a parte. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma história. Vamos pegar a história da cigarra e da formiga. O primeiro ato, ou seja, a primeira parte, é a cigarra trabalhando, né? A formiga trabalhando e a cigarra cantando, certo? Então ali
se desenvolve todo o ato. É um ato, é uma parte. Aí depois qual é o outro ato? É o momento em que o inverno chega e a cigarra começa a passar fome, né? É um outro ato e a cigarra começa a bater lá nas portas de todo mundo, tá? E o terceiro ato é quando a cigarra vai para bater na casa da porta da formiga, pedindo ajuda e tudo mais, entendeu? Então, são partes ali, isso são atos. Eu posso dividir em 3 atos. Eu poderia dividir também só em 2 atos, que é a formiga trabalhando e a cigarra cantando. Depois, posso dividir no segundo ato, que é a cigarra passando fome e pedindo comida na casa da formiga, tá? Então tem várias maneiras de se dividir uma peça teatral, uma história, tá? Quadro, o que é um quadro? É uma subdivisão do ato, usado para marcar, por exemplo, uma alteração de cenário. Então é um pedaço do ato, tá bom? Então tem um ato, eu tenho a peça teatral toda, eu tenho o ato, que é um pedaço da peça, e eu tenho um quadro, que é um pedaço do ato. Entendeu? Deu? É um pedacinho ali do ato. Cena. Aí, vai diminuindo mais ainda. Cena é a menor divisão de uma peça teatral. A mudança de uma cena indica mudança de situação. Personagem, local são o foco, tá? Aí vem história, peça, o ato, o quadro e a cena. A cena é um pedacinho do quadro. É a menor partezinha do quadro. Por exemplo, pega a história da cigarra e da formiga também. Quando a formiga está trabalhando e a cigarra está cantando. A formiga está passando com essas coisinhas ali, trabalhando, e a cigarra está lá com seu violãozinho cantando. Aquilo ali já é uma cena. Outra cena. A formiga pergunta para a cigarra: e aí, cigarra, tu não vai trabalhar não? O inverno está chegando. E a cigarra diz: eu não, para que eu vou trabalhar se eu posso cantar? Né? É outra cena. Então essas cenazinhas vão formando os quadros, que vão formando os atos, que vão formando a peça, tá? E aqui vem a pergunta: quais dessas partes pertencem ao trecho A Megera Domada? Tem ato? Tem quadro? Tem cena? Qual dessas 3 tem aqui? Professor, tem ato? Pois escreva. Professor, tem ato e quadro? Pois escreva ato e quadro. Tem ato e cena? Pois escreva ato e cena. Tem quadro e cena? Pois escreva quadro e cena. Professor, tem os 3? Pois escreva os 3. Tá? Você vai escrever só os que você consegue identificar lá. Beleza? A aula ficou grande, 40 minutos. Meu Deus do céu. Mas é isso aí mesmo, viu, gente? Tá? Com muita calma vocês vão fazendo. Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã na nossa aula, tá bom? Até mais. Tchau pra vocês.